Glória a Deus, Deus é bom. Deixa eu ver algo interessante aqui que me chamou a atenção por esses dias. Eu vou estar lendo, o cameraman já posicionado, já está sentado no seu lugar. Irmãos, orem por esse projeto, porque tem alcançado vidas, na mídia. Tenho ouvido, e visto alguns resultados que têm sido bem satisfatórios. Amém? Vamos estar lendo. Vamos estar lendo aqui na tradução aqui da Bíblia, do telão. Vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério, ou em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia a eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Até aí, esse é o verso, qual é aquele verso lá? O 8, vamos ver se está bom aqui até o 8, que já nos disse mais ou menos tudo que... Amém. Aleluia. Vamos ler até o 11. 9. Quando ouviram isto, redarguidos, palavra difícil, da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Acabou? É o 11? E fomos até o 12. Até lá só, senão a gente vai entrar em outro texto. Amém? Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Não, vamos orar, Vamos orar aqui. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Deus, já te agradeço por esta palavra lida. Eu quero te apresentar esta palavra, este povo que está aqui, Senhor, e a todos quanto essa mensagem vai alcançar, meu Pai. Mas que o Senhor Deus possa, Senhor, em nome de Jesus, a dar aquilo que precisamos, ó Pai, a nos ensinar, Senhor, a falar conosco nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu creio que nesta noite o Senhor pode curar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode batizar, o Senhor pode, Senhor, fazer coisas maravilhosas neste lugar, Senhor. Então, Pai, fica bem à vontade, Senhor, para operar, Senhor, maravilhas, ó Pai. Aleluia, através da Tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, Deus me chamou a atenção nesta palavra em vários detalhes. E neste momento eu estou dizendo que eu não estou lembrando de nenhum deles. Mas eu sei que Deus vai falar nos detalhes. Porque eu posso perceber a grandiosidade das coisas que tem nesta passagem. Primeira coisa que me chamou a atenção na leitura aqui foi que Jesus estava no monte. E quando ele desceu do monte, ele desceu para ensinar. Então, essa primeira parte já da palavra
palavra, ela já vai dizer que o Senhor estava fazendo o quê? A vontade de Deus, aquilo que lhe foi ordenado a nós todos orar. E ele estava orando ainda onde? No monte. E aleluia, quando você sobe ao monte, dependendo do monte, existe um esforço físico, tanto para subir quanto para descer. E existem guerras espirituais também, que te atingem quando você vai, já te impulsionando a não chegar. E muito também quando você desce, sabendo o inimigo que a tua bênção já foi alcançada, ele quer te entristecer, ele quer te fazer errar, ele quer te fazer tropeçar. E ali existe não só uma guerra física, conforme o esforço físico, a qual, aleluia, Jesus estava passando, mas uma guerra espiritual também. Temos que atentar essas duas colocações também para o Senhor, mesmo que ele seja Deus, ele estava em carne, ele estava fisicamente no corpo humano, a qual diz a palavra do Senhor que Jesus destituiu da tua glória. Então ele estava ali sentindo talvez frio, talvez sentindo fome, talvez sentindo cansaço, fadiga, não importa como, nós que já subimos monte e descemos, aquele que já subiu um monte mais alto, sabe que há um esforço para você chegar até o monte, subir ao monte, descer do monte. E aí Jesus, em vez de ir para a casa dele, para poder se alimentar, talvez tomar um banhozinho, trocar a roupa suada, não. Ele foi lá para o templo para poder começar a ensinar. Por um lado, até vejo que é maravilhoso, né? Ele já desceu cheio com a bênção, com a glória que ele estava, para poder trazer ali sobre o povo aquilo que Deus tinha para falar com o povo. Mas eu vejo, aleluia, que o tratamento, aleluia, daquele momento não era simplesmente para aqueles a qual Jesus já estava ensinando no templo, mas era para mostrar não só para aqueles escribas e fariseus, mas também para nós, hoje em dia, que lemos essa palavra, e para todos quantos estavam ali, aleluia, que Jesus, ele é o justo juiz. Ele é o advogado fiel. Ele é aquele, aleluia, que ele não te condena, mas ele age em favor da tua liberdade. Ele age em favor, aleluia, de tirar o peso da culpa, aleluia, e de até mesmo, assim, perdoar os seus pecados. Veja bem quem é esse Senhor Jesus, aleluia. Eu quero trazer à mente aqui algo agora neste momento. Reflita na sua mente agora. Quem é você? Como você anda? Reflita agora, aleluia, como você tem agido perante o Senhor. Veja bem que há duas situações nesta passagem. A primeira situação nesta passagem é um povo que se dizia de Deus. Escribas e fariseus naquela época era um povo que vivia dentro da casa do Senhor. E ali, aleluia, talvez levado por muita inveja ou por muitas outras coisas, influenciado até mesmo pelo maligno, aquele povo que se dizia homens de fé, que eram os escribas e fariseus, estava ali acusando um homem que estava ensinando bem, que estava pregando a salvação, que estava pregando a liberdade, que estava pregando ali o perdão. E aqueles homens, levados por muita inveja ou até mesmo influenciados por Satanás, levaram uma mulher pega no ato de adultério até o meio onde Jesus estava ensinando. Veja bem, um dos pontos a se atentar, que ele foi levado, Jesus estava ensinando e eles levaram ele para aquele meio. Talvez estava se tratando de outro tipo de situação. Talvez estava se pregando outro tipo de palavra. Mas a palavra mudou. A palavra veio. Talvez Jesus estava ali pregando que é chegar no reino do céu. Aleluia! Aí veio uma situação de encontro. Uma mulher pega no ato de adultério. Eu digo ali que nem era para acontecer. Nem era para estar servindo como exemplo a mulher que foi pega em adultério, porque o homem não chegou lá também. Se foi pego no ato, existe um homem e uma mulher, são dois. Mas cadê o homem deste ato a qual eles foram pegos? Então já começamos a ver que ali
foi algo trabalhado malignamente para poder acusar. E não só para acusar, mas também para lhe impulsionar o erro ao Senhor Jesus, para que ele alguém pudesse ter alguma coisa de que acusá-lo. O que Deus está falando nesta noite é o seguinte, igreja, que o inimigo vai usar pessoas para fazer você errar. O inimigo vai usar pessoas para chegar até você de forma que você não venha saber o que fazer e talvez você venha se escandalizar. O inimigo vai usar pessoas até mesmo do meio evangélico para poder criar situações como arapuca para poder fazer você sair da presença de Deus, para fazer você errar, para poder armar um laço, aleluia, para você ser pega neste laço errado. Você já viu situações a qual pessoas te chamam, vamos ali em tal lugar? Não, tal lugar é errado de se ir. Não, vamos lá. A gente vai lá e acaba que alguém te impulsiona a você ir em algum lugar, ou a você fazer alguma coisa, e coisas que podem te fazer não ser um exemplo como um homem ou uma mulher de Deus. Lembrando que a palavra diz que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha que tão de perto nos assedeia. Sendo que essa nuvem de testemunha não vai bater palma quando você acerta, não. Não vai bater palma para você quando você estiver lá em cima, não. Ele vai bater palma quando você tropeçar. Ah lá, o crente, olha, não é crente, caiu. Ah lá, não é crente, ó, está xingando. Ah lá, não é crente, ó, está blasfemando. Ah lá, não é crente, ó, está acusando. Veja, aleluia, glória a Deus, como o inimigo, ele pode agir em favor de uma queda para você. O inimigo não brinca de ser inimigo. Sendo, aleluia, glória a Deus, que Deus ele é o advogado fiel. Ele não te acusa. Ele não veio aqui para te acusar. Diz a palavra que ainda já existe um acusador, que é o diabo. Aleluia. E ele não vai fazer isso, não. O diabo está ali acusando, ele está ali para poder te libertar da acusação. Deus ele vai agir de várias maneiras e de várias formas para o seu bem. Sendo que muitas das vezes nós não atentamos para o agir de Deus. Aí nós muitas das vezes só queremos Deus na hora que precisamos. Hoje eu preciso do Senhor, que hoje eu não aguento mais. Mas e ontem, quando estava tudo bem? E agora, está tudo bem? Você está precisando do Senhor? Como é que está a sua vida hoje com Deus? O presbítero falou aqui sobre oração. Você está com sua oração em dia? Você está com seu jejum em dia? Você está com sua música em dia? Eu falo, eu sou o primeiro aqui que estou precisando disso tudo. Eu sou o primeiro que eu já vejo minhas falhas. Eu sou o primeiro que já dou exemplo que eu não acerto sempre. E muitas das vezes eu falho nessas questões a qual Deus tem imputado para nós. A palavra de Deus vai falar, orar em todo tempo, orar sem cessar, fazer a vontade de Deus, fazer a obra do Senhor. Aleluia. E Jesus como exemplo, aleluia, como ser humano, ele subiu a um monte, mesmo cansado, ele desceu. Em vez de ele ir em casa, ou comer alguma coisa, de repente não, talvez ele já estava em jejum lá em cima, desceu em jejum. Em jejum ele foi para o templo, em jejum ele estava ensinando, e em jejum ele foi armado uma situação para tentar pegar ele num ato errado, para que ele viesse a ser acusado. Por quê? Diz a palavra de Deus que todo aquele que for pego num ato de adultério deveria ser apedrejado. Se Jesus falasse, não condene ela não, não condene ela não, perdoa ela e tal, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Mas se ele falasse, a lei de Moisés não diz para apedrejar, mata logo. Aí ele seria falado como um homem ruim. Que isso? Que homem de Deus é esse que vai falar para poder matar a mulher? Mas não. Deus, aleluia, na pessoa de Jesus, com a sabedoria que ele tem, ele foi usado
poderosamente ali, né? Nós recebemos, né, a questão que ele falou, aleluia, poderosamente, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Eu quero trazer algo interessante aqui para a igreja, que eu estava, um tempo atrás, eu ouvi sobre essa questão. A palavra de Deus vai falar que Jesus estava escrevendo na areia. E eu ouvi algo um tempo atrás que me chamou a atenção. Talvez não tenha muita direção com relação a esta palavra. Mas olha só que interessante está escrito em Jeremias capítulo 17, no verso 13. Vamos recapitular aqui o fato. Jesus foi trago a mulher para Jesus, que foi pego com ato de adultério. Falaram para o Senhor: a lei de Moisés diz para apedrejar, e você o que diz? Jesus, inclinando, escrevendo na areia, levantou-se, né, falou para ele: se tem pecado, atire a primeira pedra. Se abaixou de novo e começou a escrever de novo na terra, não foi? Olha só o que está escrito. Jeremias capítulo 17, verso 13, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que se deixam, todos aqueles que te deixam, que largam a Deus, serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Entenderam a palavra? Veja só que como tem bastante relevância na questão de Jesus estar escrevendo na terra. Todos aqueles que se dizem homens e mulheres de Deus, pegaram uma mulher num ato de adultério assim falado e levaram para Jesus para com que o acusaram. Então veja bem que esse não é o papel de um homem e de uma mulher de Deus. Está acusando, está armando situações para que alguém venha a ser pego em acusação. Em outras palavras, eu quero dizer que o homem e a mulher de Deus não podem acusar ninguém. O homem e a mulher de Deus não têm direito de dizer: fulano está errado, ciclano está errado. Você pode dizer: eu estou errado. Mas você não tem direito de dizer: fulano está errado. Sabe por quê? Você acaba se apartando do Senhor com isso. Porque a palavra de Deus vai nos mostrar em algumas situações que se você acusa um ser humano, você pode estar o matando diretamente. Como outras situações de verdade que aconteceu, de pessoas que foram acusadas por atos que não cometeram e foram mortos. Por exemplo, eu vou falar porque é interessante. Aquele filme A Espera de um Milagre. Esses dias eu estava vendo aonde que ele foi, que ele é feito mais ou menos em fatos reais, né? Ele foi um jovem que em determinada data era amigo de duas meninas e a última pessoa que viu como as meninas foi esse garoto, e só porque uma pessoa viu ele com elas morreram também, não lembro, né? Morreram também. E a última pessoa que viram com as meninas foi esse garoto. Pegaram o garoto, levaram lá para poder fazer aquele negócio que eles fazem lá para eles, interrogatório. E eu vou dizer para os irmãos, o interrogatório daquela época era assim: assume que se não apanha bastante. Enquanto você não dizer que foi você, você vai continuar apanhando. Ainda mais que a cor do jovem não ajudava na época. Conclusão, de tanto apanhar, acredito eu, que ele falou: fui eu, mata logo, porque não estou aguentando. E ele foi acusado e foi morto, né? E esse filme foi tirado dessa verdade. Sendo que, em alguns fatos lá, né, que te disseram, né, que foi comprovado hoje em dia que não foi ele. As irmãs, eu acho, os parentes conseguiram, né, comprovar, e nesses dias aí, algum tempo atrás, foi dado como um inocente, mas um inocente que foi morto por uma culpa que não cometeu lá atrás. Pensa bem, a acusação. E naquele ato ali,
Aqueles homens, escribas e fariseus, estavam acusando uma mulher que foi pega no ato de adultério, a qual o homem não estava. Dizem por aí, conjecturando no pensamento, não está escrito, que pegaram o homem e mandaram ele lá para poder saber a hora certa que aquele homem estava com aquela mulher, para poder ir lá pegar no ato do adultério, como uma coisa concordada. Só para poder falar, opa, pegamos, vamos lá levar para acusar ele, para fazer o que ele vai falar. Jesus, olha, foi pego no ato do adultério. Aí Jesus falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E começou a escrever no chão. E como a leitura aqui de Jeremias diz, que Jesus escreveu o nome daqueles que se apartaram dele na terra. Aí, se nós conjecturarmos, nós não podemos dizer que é verdade, mas tem os fatos aqui que ligam, que é interessante. Imagina ali, naquela multidão que estava todo mundo com pedra na mão, tinha um Jeremias, e Jesus estava escrevendo lá, Jeremias. Tinha um Pedro, e Jesus escrevendo Pedro na terra. Tinha qualquer nome lá, não importa dizer qual nome, qualquer pessoa, Jairo, Jair, e quem mais estivesse lá, e aquela pessoa que estava ali ouvindo Jesus falando, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, e ele olhando para o chão e vendo que o nome dele estava sendo escrito naquele lugar. E eles são conhecedores da palavra, tá, gente? Não é igual a gente que relaxa, não. Às vezes nós ouvimos uma leitura e a gente fala, está escrito isso aonde mesmo? Que eu nunca li? Quantos de nós já falamos assim, eu nunca li isso aí na Bíblia? Hoje em dia ainda tem passagens bíblicas que a gente, se ouvir, a gente vai falar, nossa, eu nunca li isso na Bíblia. Mas ali aqueles homens conheciam. Aqueles homens eram estudados. Só para vocês terem uma ideia, que parece que, se eu não me engano, tem uma tradição dos judeus que o jovem, acho que é aos 13 anos, que é a passagem do jovem para adulto, alguma coisa assim, eles têm que ter a palavra toda na cabeça já. Eles têm que ter aprendido tudo, principalmente o Pentateuco de Moisés. Eles têm que ter aprendido tudo aquilo ali, todas as leis, tudo que tem ali, eles têm que estar já no crânio. Aí você pensa que aqueles homens que estavam ali para acusar, lembraram da passagem de Jeremias 17:13, estou conjecturando, tá? E vendo Jesus escrevendo o nome dele na terra. Todo aquele que apartou do Senhor será escrito o nome na terra. E estava ali escrevendo o nome na terra. E talvez aqueles homens olhou, a contar pelos mais velhos, começou a sair de um a um. Até que não se achou ninguém. Aleluia. Irmãos, vocês conseguem entender a profundidade dessa passagem? Não é simplesmente um fato conhecido que já foi pregado por muitas pessoas. Pensa bem que você já foi acusado, muitas das vezes por acusações que poderiam ter te matado. Quantas das vezes já levantaram calúnias contra a tua vida? Talvez que você nem saiba o seu nome andando na boca de alguns. Pensa bem. Quantas das pessoas, e isso eu vou trazer para os dias de agora, quantos de nós aqui, ou muitas das vezes, não fazemos isso? O culto passado eu não gostei da palavra, não. O pregador pregou mal, ele falou umas coisas lá, eu acho que ele até estava falando para mim. Acusações infundadas. O fulano de tal estava ali no bar. Não sabe nem se de repente ele estava pregando para quem estava no bar. Mas olha, o fulano de tal não é crente. A situação que aconteceu aqui no último culto, para quem estava aqui, fulano de tal se desviou. Quem estava aqui vai lembrar do que eu estou falando. Quem não estava vai ficar com vontade de saber. Porque tem que estar na igreja para saber o que acontece. Não pode faltar culto. Foi levantada uma situação aí nessa semana, ao qual a evangelista comentou aqui. Fulano de tal se desviou?
Porque eu vi umas coisas estranhas lá nas mídias dele. Está entendendo? Aí você muitas das vezes pode passar por uma situação igual essa, a qual virá acusadores para você. E quem é que vai te livrar desta acusação? Quem é que vai ao teu favor? Sabe por quê, igreja, que eu estou trazendo essa colocação aqui firme? Porque se eu chegar e falar assim, vamos supor, eu sou outra pessoa, e eu chegar aqui e falar, olha, você viu o que o presbítero Fabiano está fazendo? Você viu o que o presbítero Fabiano está falando? Você viu aquilo que ele fez? Aí você vai e ouviu, né? Infelizmente, né, as pessoas não têm trava na língua. Aí eu chego para o meu de confiança. Rapaz, eu ouvi falar que o presbítero Fabiano está fazendo isso, isso, aquilo. Ó, estou contando só para você, ninguém sabe não. Aí ele chega lá com confiança dele. Rapaz, eu fiquei sabendo que o presbítero Fabiano está fazendo isso, isso, isso. E geralmente incrementa mais alguma coisa, né? Sempre aumenta, nunca diminui. Aí as pessoas vão passando por de confiança, quando vê todo mundo já sabe. Aí foi se levantada uma calúnia tão grande, a qual o irmão inocentemente, não aconteceu nada, talvez estava dando exemplo de alguma coisa, talvez estava fazendo uma conjecturação de algo que aconteceu, alguém ouviu, sem se importar em procurar saber o que aconteceu, e está lá acusando, está lá desmoronando o ser humano, ou quem quer que seja. Eu quero dizer, igreja, que nós somos falhos sim. Não é errado aceitar isso não. Porque a partir do momento que nós nos reconhecemos como homens e mulheres falhos, mesmo estando aqui na casa do Senhor, nós temos a chance de nos recuperar, de ser perdoado, de agir melhor a nossa vida, de sermos melhor. Você quer ver como é que nós devemos ser? Vamos fazer uma conjecturação. Alguém chegar para você e falar, olha, eu vi o presbítero Fabiano xingar. Eu acho que eu não faço isso não, nem quando eu toco. Quando a gente toca, a gente fala, meu Deus! Oh! Mas vamos supor que aconteceu. Em vez de você ouvir isso e passar para frente, olhe. Se você vê algum irmão lá fora fazendo algo que não é do feitio de um homem, de uma mulher de Deus, independente, vou abranger mais, independente, não é da igreja, é alguém que você conhece, é o seu vizinho que não é crente, é o seu amigo que não é crente, é um parente que não é crente. Sabe por quê? Porque se você levanta também uma calúnia contra alguém que não é evangélico, e ele descobrir, ele vai falar uma palavra que muita gente conhece. Ser crente igual a esse daí, eu não quero ser. Aí a pessoa está ali, talvez, esperando uma palavra de alguém. Vamos lá na igreja. Deus ser o melhor para você. Na igreja de quem? Na igreja lá da Beatriz, por exemplo. Nossa, foi conjecturando. Na igreja da Beatriz, duvido. Na igreja do presbítero Fabiano, duvido. Duvido que eu vou lá. Por quê? Ser crente igual aquele lá, eu não quero ser. Aí você vai estar fazendo o quê? Vai estar trazendo escândalo para a igreja. Você está sendo emissário do escândalo. E a palavra de Deus vai falar, ai de quem vier e por quem vier o escândalo. Porque de repente aquela alma lá fora estava pronto para ser colhida para o Senhor. Mas mediante uma fofoca, uma acusação, ela deixou de querer vir para os braços do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar assim para você. E tome esta palavra para você e para todos quanto você pensar agora e analisar esta palavra. Diz a palavra do Senhor, aleluia, que Jesus, aleluia, quando se levanta, ele vai dizer assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela vai falar assim, ninguém ficou, Senhor. Aí, ó. Ninguém ficou, Senhor.
Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Jesus está falando hoje para você aqui nessa noite. Beatriz, eu também não te condeno, vai, não peque mais. Neide, eu não te condeno, vai, mas não peques mais. Diaconisa Silvânia, eu não te condeno, vai, não peques mais. Presbítero Fabiano, eu não te condeno, vai, mas não peques mais. Vou dizer em outras palavras, igreja, eu não te condeno, mas vai e não faça mais fofoca, não acuse mais ninguém, não fale mal da vida de ninguém, não se ire contra ninguém, não se revolte contra ninguém, não fale mal da vida de ninguém. Vai e não peques mais. Vai e faça a diferença. Vai, seja o vencedor. Vai, aleluia, e fale da palavra. Vai e faça tudo aquilo que Deus te ordenou. Vai e propague a palavra, a salvação, a libertação. Vai e semeie por esta terra a bondade de Deus na tua vida. Por quê? Porque antes você precisou desta bondade de Deus. E quem somos nós hoje aqui nesta noite que não usufruímos desta bondade de Deus? Eu não te condeno mais. Deus Santo. Jesus falou que não está te condenando. Glória, glória, glória. Mas vai e não peques mais. Seja alguém diferente a partir de hoje. Sabe por quê, igreja? Que muitas das vezes nós não vemos na igreja muitas pessoas sendo usadas poderosamente, porque nós temos muitos carrapichos grudados em nós. É uma palavra mal que você fala para o teu irmão. É uma acusação que você falou contra a tua irmã. É um pensamento que você teve contra alguém. Porque se você pensa mal contra alguém, Deus sabe. Mas se você falar, o diabo está te acusando já. Mas Deus nessa noite, Ele está trazendo aqui, aleluia, uma libertação de mente agora, uma transformação de caráter, uma mudança de cenário. Ele está dizendo para nós aqui nesta noite: ei, a partir de hoje, mesmo que teu irmão tenha errado, não acuse e não passe para frente aquilo que ele fez. Não precisa nem ser homem e mulher de Deus, porque você não sabe quando aquele que está lá fora vai ser chamado para dentro. Deus, Ele é longânimo e maravilhoso. Deus, Ele é tremendo, e dentro dessas poucas palavras, desta pequena passagem falando desta mulher adúltera, e trazendo esta palavra adultério para dentro da igreja, eu quero dizer uma coisa muito importante. Adultério não é só o ato de um homem ou uma mulher. Mas se você adorar tudo aquilo que não seja Deus, você está adulterando o amor de Deus. Eu vou ser mais profundo nesta colocação. Se você amar a tua esposa mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Se você amar a tua esposa, o teu esposo, mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Se você amar o teu filho mais do que a Deus, você não é digno de Deus. Se você amar este mundo mais do que a casa de Deus, vamos falar assim, porque na casa de Deus a gente acha Deus. Você já está adulterando. Se você trocar o teu tempo, hoje tem culto. Aquele que não está trabalhando, aquele que não está doente, aquele que não tem motivo de faltar o culto hoje,
está adulterando o tempo de Deus. Porque são 3 dias na semana. Claro que existe cansaço físico, existe doença, enfermidades, e muitas outras coisas que nos impedem sim de vir para a igreja. Isso não é errado, Deus não está te acusando por isso. Mas o problema é quando você tem uma responsabilidade dentro da casa do Senhor. Por exemplo, vou fazer uma questão simples aqui. Tem um quadro ali, tem pessoas que deveriam estar aqui hoje, não, hoje está todo mundo aqui. Mas se você falta por motivo nenhum, não vou para a igreja hoje não, você está adulterando. Você está amando mais o ficar à toa, ou ver uma televisão, ou ficar no celular, ou ficar no computador. Você está amando mais aquilo que você está fazendo do que estar na presença de Deus. Porque aqui nesta casa, nós somos aqui uma minoria hoje, mas tem mais de 2 aqui reunidos no nome daquele lá em cima. E diz a palavra que quando tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então aqui é um lugar onde a gente chega e está na presença do Pai. Você pode não contemplar, mas com certeza existem anjos aqui ao nosso redor, talvez colhendo uma lágrima, talvez ali olhando, contando, contabilizando, escrevendo. Hoje a Beatriz veio ao culto, hoje a Silvânia veio ao culto, hoje o Fabiano veio ao culto, hoje você veio ao culto. E quem faltou? Esses aqui faltaram. Agora vamos ver, faltou por quê? Esse aqui estava vendo novela e não quis vir. Opa, já está errado. Esse aqui quis ficar mexendo no celular, nas redes sociais e tá vendo algumas coisas meio esquisitas passando ali. Não estou acusando, tá? Só estou falando sobre adulterar o amor de Deus. Ninguém é obrigado a estar aqui, eu vou dizer, essa é a verdade. Deus não te obriga a nada. Você já ouviu um pregador da mídia falando assim? Alguém perguntou para o pastor assim, pastor, posso ir para festas? Pode. Posso ir para baile? Pode. Posso fazer coisas erradas? Pode. Posso fazer isso, adulterar? Pode, pastor. O pastor falou, pode. E o que eu não posso fazer, pastor? Você só não pode entrar no reino do céu fazendo todas essas coisas. Então, o amor de Deus não é de graça, tá, gente? O amor de Deus é pela graça. Não é de graça, é pela graça. É por algo que a gente não merece. Mas se você estiver merecendo, vamos falar assim, se a pessoa está merecendo o fogo do inferno, o que Deus vai fazer? Vou ser mais específico. Se você faz tudo pela tua perdição, você está escolhendo o caminho que você quer seguir. Agora, se você luta pela salvação, se você faz a vontade de Deus, se você corre atrás, pelo menos para fazer a diferença, poxa, eu sei que eu erro isso aqui, Senhor, mas olha, todo dia eu estou orando, pedindo ao Senhor para me afastar disso daqui, eu não consigo evitar e tal. Deus vai te ajudar, Deus está sabendo do seu problema. Agora, é tipo assim, pai, eu não consigo deixar de fazer esse mal aqui. Se você realmente não conseguir deixar de fazer. Agora, se você pode deixar de fazer, está continuando fazendo, falando para Deus, aí vem cuidado. Aí o negócio é mais sério. Mas Deus está falando com cada um aqui nesta noite hoje. Não te condena. Sabe por quê, igreja? A palavra do Senhor vai falar o seguinte. Veja bem, vós estáis limpos pela palavra que vos tem sido pregada. Por quê? A palavra que vocês têm ouvido é vida e salvação. A palavra que vocês estão ouvindo é um alimento vivo que desce do céu. É a palavra de Deus. Então hoje vocês aqui dentro estão limpos. Então vocês podem receber essa palavra. Não te condeno, mas vai e não peque mais.
mais. Quando sair por esta porta, lembre do que foi falado aqui nesta noite. E evite fazer aquilo que é errado. Faça o certo sempre. Quando você não tem algo de bom para falar, a gente, fecha a boca e não fale. A palavra de Deus vai dizer que sábio é aquele que refreia a língua. Que aquele que sabe controlar a língua. Eita Deus, pegou aí, cuidado. Deus forte e poderoso. Aquele que controla a língua, esse é forte perante o Senhor. Não é assim que fala? Deus Veja bem, aqueles grandes navios, com o leme tão pequenininho. Mas se o leme virar para o lado errado, ele vai para a muralha de pedra e estoura o navio todo. Se o leme não conseguir mudar a trajetória do navio, ele vai bater no iceberg e vai afundar. Veja bem que essa língua, que eu não sei qual é o tamanho original, mas diz que vai até lá dentro, né? Mas se essa língua ela falar bastante coisa aí, o corpo todo pode ir no inferno. Diz a palavra de Deus: se o teu olho te faz pecar, arranque, que é melhor entrar no reino do céu sem o olho do que todo o corpo entrar no reino do céu. Do que todo o corpo ser queimado, no fogo do inferno. Quanto mais a língua, Se a língua fala muita coisa errada, vamos costurar a boca. Porque senão o corpo todo vai para o inferno também. Igreja, eu acredito que todos entenderam a palavra do Senhor. Como ele diz aqui no versículo 11. E ela disse: ninguém, Senhor. Onde estão os seus acusadores? Ninguém, Senhor. Ninguém. Ninguém te condenou? Jesus vai dizer: nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Aleluia. Nessa noite, venhamos a ficar com essa palavra. E entender que Deus hoje, Ele não te repreendeu, mas Ele te passou instruções para a tua salvação. Ele te passou situações para o teu crescimento espiritual. Ele te passou algo a qual você tem que meditar e colocar em prática. Porque assim você vai continuar nesta palavra que ele te disse. Aleluia. Eu não te condeno, vai e não pegue mais. Amém, igreja? Amém. Agradeço a minha oportunidade. Que Deus venha continuar falando no coração de vocês. Amém?